o mercado de ativos judiciais é desconhecido pela maioria das pessoas e muito pouco profissionalizado. Esses três aqui são os principais personagens desse mercado, né? Primeiro, o credor, como o próprio doutor Alexandre explicou, que é a pessoa que, que tem um título de precatório. Nós temos as empresas de ativo judicial, que normalmente fazem o papel de prospectar esses credores. E nós temos os investidores, que são as pessoas que têm interesse em comprar esses ativos. Tá? Aqui eu vou abordar um pouquinho desse mercado e vou explicar o investidor, não só como investidor que compra ativos judiciais, mas também o investidor que faz aplicação no mercado de capitais, que compra títulos do Tesouro, CDBs, LCAs, enfim. Todos esses tipos de investimento. E aí, só uma pequena observação. Em alguns momentos, esses dois personagens aqui são a mesma pessoa. Quando? Quando a gente fala de grandes bancos, de fundos, dentro do seu próprio organograma, eles possuem uma equipe jurídica e uma equipe comercial que faz o papel dessa empresa de ativo judicial. No entanto, para tornar um pouco mais lúdica aqui a explicação, eu vou dividir nesses três personagens aqui. Primeiro, o credor. Eles aguardam anos, até mesmo décadas, para a expedição do precatório. E aqui vem algo que confunde muito as pessoas, né? Elas aguardam anos, até décadas, 10, 20, 30 anos. Às vezes morrem sem que o processo termine. E aí isso nada tem a ver com o precatório em si. As pessoas às vezes confundem o precatório com um processo. Não é isso. O precatório, como o próprio doutor Alexandre explicou, vem após o término do processo. Depois que o seu precatório sai, e aí dependendo lá da data, se foi até 1º de julho, foi depois de 1º de julho, ele ainda tem, depois de 20, 30 anos de processo, que esperar de 1 ano e meio até 2 anos e meio para o seu efetivo recebimento. Ou seja, é muito tempo. Muitos deles nem sabem que é possível antecipar o recebimento do seu crédito. Ou seja, grande parte dos credores, isso é um volume significativo, enorme desses credores, tem um ativo em mãos, precisa de dinheiro e não faz a menor ideia de que é possível antecipar o seu recebimento. Além disso, os poucos que sabem que é possível vender o seu título não têm opções no mercado. Quando tem, ele não confia ou tem segurança nas opções existentes. Esse mercado é um mercado muito informal, principalmente falando-se de títulos que não são de valores tão grandes. E esses títulos que a gente está abordando aqui, que seriam para investimentos em pessoa física. Então, esses credores eles estão à margem, vamos dizer assim. Eles não têm alguém que possa dar um suporte nele. E é aqui que a Precap vai entrar. Ontem, por exemplo, a gente fez uma sessão lá na Precap e o credor estava assim, extremamente agradecido. O precatório dele está previsto para ser recebido em fevereiro ou março. E ele estava feliz da vida de estar cedendo ali aquele precatório dele com um deságio significativo, mas ele estava satisfeito. Assim, é um ativo que está parado, eu estou precisando do dinheiro e queria ceder ele agora no momento, não queria esperar para poder receber. E ele não tinha essa opção. A gente entrou em contato com ele, ficou super satisfeito e o investidor também, porque vai poder ter esse deságio. Então a gente acaba atendendo aí as duas necessidades. Então essa é a realidade do credor hoje em dia. As empresas de ativo judicial, como é que elas funcionam? Existem muitas empresas. Se você procurar na internet, você vai encontrar uma porção de empresas de ativos judiciais aí na internet. Mas, como é que elas funcionam, em sua maioria? Elas apenas intermediam, ou seja, elas prospectam, caçam ali, cadê o credor? Encontrou o credor, eles vão e passam para o investidor que esteja interessado na compra desses títulos. Ou seja, ela não faz o que nós fazemos. Ou seja, elas não analisam com cuidado o registro do ativo. Não é interesse deles analisar se aquele ativo tem uma rigidez ou se não tem, se aquele ativo é seguro ou se não é. Ela simplesmente quer pegar e encontrar a pessoa que tem interesse em vender, a pessoa que tem interesse em vender, que se preocupe em fazer essa análise. Não acompanham com todo o suporte jurídico o precatório até o seu efetivo recebimento. Ou seja, não dão suporte para que garantam que eles vão, que essa empresa estará junto ao investidor até o dia em que o dinheiro vai entrar na conta deles. E por último, não oferecem oportunidade de forma abrangente para pessoas físicas. Ou seja,
pela maioria delas não serem tão sérias, elas, ou as que são sérias normalmente trabalham com fundos, não disponibilizam essas oportunidades para que as pessoas físicas possam fazer. As grandes empresas mais sérias aqui de empresas ativos judiciais, elas têm ligação com o investidor e só transacionam precatórios de valores absurdos, acima de 10 milhões. Então, é um outro mercado bem diferente desse que a gente está atuando. E por último aqui, falar um pouco das características do investidor, e não somente dos investidores de ativos judiciais, mas das pessoas que têm recursos para investir. Dentro do mercado de ativos judiciais, quase a totalidade são de bancos e fundos. Se for pelo volume transacionado, a maior parte está dentro de bancos e fundos. A outra parte são pessoas que estão inseridas dentro daquele mercado, ou seja, que conhecem de ativos judiciais e normalmente escritórios de advocacia. Então, um nicho de mercado muito pequeno. Tá? Grande parte dos investidores que fazem aplicações distintas de ativos judiciais possuem receios quanto aos ganhos com esses ativos. Por que eles possuem receios? Quando a gente vai analisar uma empresa, é muito fácil a gente chegar e entender qual é o histórico de lucratividade dela, qual é a alavancagem, como é que ela está endividada. Você olha o balanço, faz uma análise horizontal, verifica o histórico daquela empresa, e ali você consegue entender se aquela empresa tem condições ou não, se ela está valendo o preço realmente que está sendo cotada, ou o cara tem uma opção de comprar um tesouro direto. Já com os ativos judiciais, o receio é que você precisa de um conhecimento técnico jurídico específico para entender se aquele precatório tem riscos ou não. E o que a Precap traz é justamente isso, dar esse suporte, dar a garantia de que um determinado ativo judicial não tem riscos. Tá? O último ponto, ele não recebe oportunidade de compra de ativos judiciais. Eu tenho certeza aqui que pouca gente deve saber ou já deve ter recebido ter sido oferecido algum precatório para comprar como investimento, algum precatório com um valor razoável, que não seja esses precatórios lendários de milhões de reais. Então, essa é um pouco da realidade aí do mercado atual. Além disso tudo, existem milhões de intermediários. No mercado, as pessoas costumam chamar de corda de caranguejo, né? Então, é uma pessoa que conhece alguém que tem um precatório. Ao mesmo tempo, é uma outra pessoa que conhece alguém que tem interesse em comprar ativos judiciais. Essa quantidade enorme de pessoas reduz o ganho para todas as partes. Então, tanto o credor acaba recebendo um valor menor do que ele poderia, quanto o investidor tem um ganho reduzido do que ele poderia ter. Claro, porque todas as pessoas têm que ser remuneradas.